Fala, gente, beleza? Professor Elvis aqui mais uma vez com vocês. Gente, então, o que vocês fizeram até agora? Ó, vocês assistiram então a primeira aula, que foi uma aula de teoria, né? Onde eu falei sobre mudanças de estado físico, os estados da matéria, de diagramas e assim por diante, tá bom? Falamos sobre calor latente e beleza. O segundo vídeo que você assistiu é eu no quadro, falando com vocês sobre o equilíbrio entre o gelo e a água. E agora, nesse terceiro vídeo, eu faço com vocês algumas resoluções. Então, se para você foi o suficiente essas duas aulas e você já quer começar a fazer exercício, tá aqui a minha indicação para vocês, tá? Página 289, 90, 91 e 92. São alguns exercícios que vocês podem fazer. Lembrando, gente, pegou ali, ficou 5 minutos e não conseguiu dar continuidade, no exercício pula, vai para outro, tenta otimizar o seu tempo, beleza? Se você julga que assistir agora a aula, que eu vou fazer resolução, pode contribuir alguma coisa para você, então assista aí. Você está no YouTube, você pode ir avançando conforme for necessário. Então partiu, vamos lá, ó. Eu vou resolver agora, primeiro, o exercício do livro azulzão, tá bom? Página 290, questão 2. Diz assim: em um recipiente de paredes adiabáticas, há 60 gramas de gelo a 0 graus. Beleza. Colocando-se 100 gramas de água nesse recipiente, metade do gelo se funde. Então, esse exercício, ó, primeiro, eu não vou ter que descobrir qual é a quantidade de calor para derreter o gelo, quanto que a água tem que fornecer de energia, que nem eu fiz no vídeo 2. Eu não vou precisar descobrir nada disso, porque o exercício já falou pra gente, ele já garantiu que metade do gelo vai derreter, tá bom? Aí ele fala o seguinte: qual é a temperatura inicial da água, sabendo que o calor de fusão do gelo é 80? Galera, eu estou misturando água líquida e gelo, isso é troca de calor. Então, pelo princípio do equilíbrio térmico, eu sei que a soma de todos os calores tem que ser igual a 0. O teacher, mas qual calor que eu vou utilizar? Ó, o gelo vai derreter, metade do gelo vai derreter, então é calor latente, tá? A água que eu adicionei, ela vai mudar de temperatura. Se a água vai mudar de temperatura, é calor sensível, tá? O exercício, ele está falando o seguinte: qual é a temperatura inicial da água? Então, já ficou claro que eu não sei qual é a temperatura inicial da água. Só que o exercício não deu a temperatura final da água, mas dá para saber. A temperatura final da água será 0 graus, igual ao do vídeo que você acabou de assistir, o vídeo 2. Como não foi todo o gelo que derreteu, significa que ainda existe gelo ali, água na forma sólida, significa que aquele sistema em equilíbrio está em 0 graus. Então, a temperatura final da água líquida é 0 graus. Então, vamos utilizar aqui, ó, a soma de todos os calores é igual a 0. Primeiro aqui, ó, isso aqui é mole, tá? É massa vezes calor latente de fusão. É a metade da massa, ou seja, 60 gramas de gelo dividido por 2 vezes 80, que é o calor de fusão da água, mais o que macete da água líquida. Massa de água, 100 gramas. Calor específico da água, 1. Temperatura final, 0, menos T, que é a temperatura inicial. Tudo isso dá 0. Gente, fazendo essa continha, 60 dividido por 2 vai dar 30. 30 vezes 80, mais 100 vezes 1, 100. 100 vezes 0, 0. 100 vezes menos T, menos 100 vezes menos T dá menos 100T, tá bom? E resolvendo tudo, a temperatura inicial da água, então, é 24 graus. Tranquilo, gente? Exercício bem de boa. A sacada seria você lembrar, então, que a temperatura final do sistema vai ser 0 graus, que é a temperatura final da água. Tranquilo? Essa é a maior sacada desse exercício. Beleza, tá passando o caminhão aqui. E também dividir 60 por 2, que ele falou que é metade do gelo que derreteu.
Partiu. Questão 3 aí, da mesma página, tá bom? Do mesmo cantinho do livro aí. Ela fala assim: em um calorímetro ideal, misturam-se 200 gramas de gelo a menos 40 graus. Então, ó, massa do gelo, 200. Temperatura inicial do gelo, menos 40, tá bom? Misturou essa quantidade de gelo com 100 gramas de água e essa água estava numa certa temperatura T. Tá. Aí ele deu ali calor específico do gelo, calor latente de fusão, calor específico da água. Letra A. Determine a temperatura T para que no equilíbrio térmico coexistam massas iguais de gelo e água. Galera, ó, esse exercício está falando o seguinte: eu tenho 200 gramas de gelo e 100 gramas de água líquida. Se a letra A está afirmando que em algum momento eu terei a mesma quantidade de água e gelo, significa que o gelo ele vai ser aquecido de menos 40 até zero. E quando chegar a zero, uma parte do gelo vai derreter, mas não é tudo. Como é que eu sei que não é todo o gelo que vai derreter? Porque o exercício falou que tem que coexistir uma certa quantidade de gelo e uma certa quantidade de água. Então tá aqui do lado, ó, a resolução para vocês. A soma de todos os calores é zero. Que macete do gelo? Por que eu estou utilizando que macete do gelo? Porque ele vai aquecer de menos 40 até 0 graus. Beleza? Ó, que macete do gelo. Que mole do gelo, tá? Que mole do gelo mais que macete da água. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos lá. Ó, 200 é a massa de gelo, 0,5 é o calor específico do gelo, temperatura final 0, menos a inicial que é menos 40. Quantidade de gelo que vai se fundir, 50. Por que 50, gente? 100 da água, 200 do gelo, dá 300. Eu quero ter a mesma quantidade de gelo e a mesma quantidade de água. 300 dividido por 2 dá 150, tá bom? Então, no final, eu tenho 150 gramas de água, 150 gramas de gelo. Galera, inicialmente, nós temos 200 gramas de gelo. 150 é o que vai ter no final. Então, quantos gramas de gelo derreteu? 200 menos 150 derreteu 50. 50 vezes 80. Mais a água, no começo, então, tinha 100 gramas. Beleza? 1, que é o calor específico. A água vai chegar até 0 graus, então temperatura final 0, menos T, que é inicial. Fazendo toda essa continha, a temperatura inicial da água é 80 graus Celsius. Letra B. A temperatura da água quando o gelo atinge 0 graus, considerando as condições do item A. O exercício está perguntando qual é a temperatura da água quando o gelo atinge 0 graus. Então, vamos lá, gente, ó. Então, quando o gelo chega em 0 graus, significa que ele absorveu uma certa quantidade de calor, tá bom? Ó. Opa. Pronto. Qual é a quantidade de calor que o gelo absorve para ir de menos 40 até 0? Ó, o gelo absorveu 4.000 calorias, tá? Massa do gelo 200, calor específico do gelo 0,5, variação de temperatura 40. Significa que o gelo, para sair de menos 40 até 0, ele absorveu 4.000 calorias. De onde que o gelo tirou esse calor? Da água líquida. Significa que a água líquida ela teve que dar menos 4.000 calorias. A água líquida tem uma massa de 100 gramas. Calor específico 1. Variação de temperatura. Gente, a temperatura inicial da água líquida é 80. Afinal, eu não sei. Essa temperatura final, gente, eu quero que você imagine o seguinte, ó. Eu tenho gelo mais água. O gelo estava em menos 40. A água que
que estava em 80 começa a dar energia para o gelo, certo? Aí esse gelo vai aquecendo de menos 40 até 0 graus. O gelo foi de menos 40 até 0. A água, eu não sei, ela foi de 80 até uma temperatura final. Fazendo a conta, a temperatura final vai dar 40. Vamos entender então? O gelo que estava em menos 40, ele aquece até chegar a 0 graus. Beleza. Depois ele vai derreter, tá? Depois vai derreter aqueles 50 gramas. Nisso, simultaneamente, enquanto o gelo ia de menos 40 até 0, a água ia de 80 até 40. Pronto. Respondemos então essa questão 3. Beleza? Gente, para terminar, tá bom? Para terminar, última questão é essa questão 4 aí, tá bom? Também na mesma página. Só tomar uma aguinha. Beleza. É a questão 4 aí da mesma página. E ela diz o seguinte: misturando-se 300 gramas de gelo fundente, tá? Gelo fundente significa que esse gelo ele já está em 0 graus, prontinho para entrar em processo de fusão. Misturando 300 gramas de gelo já em 0 graus e 700 gramas de água a 100 graus Celsius. Então, misturando 300 gramas de gelo em 0 graus e 700 gramas de água, beleza? Em 100 graus. Qual será a temperatura final da mistura? Sabendo-se que o calor de fusão é 80 calorias por grama. Esse exercício, gente, ele bate exatamente com o vídeo 2. Então, ó, primeiramente, eu tenho que testar quanto que esses 300 gramas de gelo necessita para derreter. Então, primeiro eu vou ter que testar quanto que esses 300 gramas precisa para derreter, para verificar, tá bom? Se 700 gramas de água vai fornecer tudo que precisa. Então, vamos lá. O gelo, primeiramente, testar quanto o gelo precisa para derreter. 300 gramas vezes 80, tá bom? Então, 300 gramas de gelo vezes 80, que é o calor de fusão. O gelo precisa de 24.000 calorias. Então, beleza. Eu sei que o gelo precisa de 24.000 calorias para derreter. Agora, a gente vai testar quanto a água tem para oferecer. Considerando que a variação de temperatura da água é de 100 graus até 0, tá bom? A água, 700, que é a massa, vezes 1 calor específico, vezes 100. Se a água perder toda a temperatura dela de 100 até 0 graus, ela libera, então, 70.000 calorias. Gente, a água libera 70.000. Para derreter o gelo, só precisa de 24.000. Ou seja, o que eu posso concluir? Que todo o gelo vai derreter e que 70 menos 24.000 ainda vai sobrar energia para que esse gelo que derreteu aquecer um pouquinho mais. Então, a gente pode fazer o exercício. O gelo vai passar por fusão, eu vou chamar de Q1. Esse gelo que virou água vai aquecer, eu vou chamar o calor envolvido nisso de Q2. E a água vai perder energia, Q3. Então, Q1, Q2 e Q3 tem que ser igual a 0. Não foi dado nada sobre o recipiente, então apenas esses 3 calores. Então, Q1, que é mole, que é fusão. Q2 é o aquecimento da água. E Q3, gente, Q2 é o aquecimento da água, que antes era gelo, tá? Q3 é o aquecimento da água, que sempre era água, que estava em 100 graus. Substituindo os valores, esse primeiro Mzinho aqui, 300 gramas de gelo, L, que é o calor de fusão, 80, M, que é 300. Por que 300? Porque era o gelo que derreteu, que virou a água, e o calor específico é 1. Variação de temperatura, temperatura final de equilíbrio menos 0. Por que 0? Esse gelo aqui acabou de derreter e está água líquida em 0 graus. Mais 70, que é a massa da água, 1 calor específico, ΔT. ΔT da água
temperatura final menos 100, que é a inicial. Somando tudo tem que dar 0. Gente, fazendo aqui as continhas, chegamos que a temperatura final, então, é de 46 graus. Beleza, gente? Galera, ó, então nesse momento aí, vocês, turma de medicina, vocês, quem acompanhou até nesse momento, assistiu aqui algumas resoluções. Você vai assistir agora mais um vídeo, claro, se você quiser. E nesse vídeo eu faço a resolução dos exercícios do caderno de sala, aula 11 e 12, tá bom? Então você já pode separar aí o seu caderno de sala, página 576. Se você já estudou muita física e já está um pouquinho saturado de física 3 e quiser dar um tempinho, vai assistir outra matéria, vai descansar, almoçar, jantar, tomar café, não sei qual horário que você está assistindo essa aula, e depois você retorna e assiste então a resolução dos exercícios da página 576 do caderno Medicina de Sala. Beleza, gente? Bom, de qualquer forma, um grande abraço e até a próxima.